aqui, vamos iniciar, né? Eu vou colocar aqui para vocês depois o material, né? Que eu já botei lá, vou gravar, eu posto. Como eu falei, eu preciso que vocês, uma ou duas vezes na semana, vocês entrem na plataforma, até para poder me ajudar, né, na contabilização de frequência, da atividade de vocês também. Né? Se vocês puderem entrar, ver um vídeo, depois sai, pelo menos ajuda, porque quando a gente vai lá na plataforma, ele aparece quem participou, quem entrou, né? E aí a gente, bom, tem gente lá que vou olhar que nunca entrou. E aí depois eu vou colocar, eu sei que vocês estão interagindo pelo WhatsApp, buscando, eu estou registrando, mas foi uma demanda que a coordenação me pediu para fomentar que vocês, para fomentar no caso, para passar para vocês que vocês pudessem entrar na plataforma para poder, quando a gente colocar que vocês entram e participam, tá um pouquinho alinhado com a plataforma e com as falas da gente. Eu sei que vocês estão participando, estão fazendo, estão interagindo, estão mandando atividade, estão tirando dúvidas, está muito bom, está muito legal mesmo. Mas a gente só precisa dessa interação. Você entrar na plataforma, acessa, vê um vídeo, passa uma atividade, né, responde alguma coisa que não tiver também, não tiver como, não tem problema, mas tentar pelo menos uma, duas vezes, tentar acessar e entrar na plataforma, mexer em alguma coisa para ficar registrado que vocês estão entrando e interagindo, entendeu? Eu precisaria dessa ajuda de vocês em relação a isso. E qualquer coisa, vocês falam comigo que a gente vai se resolvendo, certo? Hoje a gente vai estar falando aqui, eu vou até minimizar um pouquinho, tirar só um pouquinho a câmera para ajudar mais na internet de vocês também. Deixa eu fechar aqui. É só para melhorar um pouquinho mais para vocês. Olha só, a gente vai falar hoje sobre a parte de contabilidade, né? O que seria essa ideia? Seria uma ideia básica, uma visão básica, que a gente vai entender sobre o funcionamento da parte administrativa, porque toda empresa ela precisa ter o controle contábil. Aí você vai falar, professor, o que é esse controle contábil? A gente tem que ter cuidado naquilo que você paga e o que você recebe. Então vamos supor que eu tenho um mercadinho em casa. Aí eu vendo feijão, arroz, macarrão, eu vendo confeito, bala, refrigerante, eu vendo bolo, né? E imagine, vou dar um exemplo. Eu fiz um bolo aqui em casa, e estou vendendo a fatia por R$ 2. Aí deu 10 fatias, certo? 10 fatias, a cada fatia R$ 2, vai dar quanto? Vai dar R$ 20. Aí eu vou dizer, eita, professor, eu fiz o bolo e me rendeu R$ 20. Aí eu vou dizer, mas rendeu quanto? Quanto você gastou de material? Só de material eu gastei R$ 5 de material, mas o gás tudo, vamos supor que deu R$ 7. Então, R$ 20 menos R$ 7, me sobrou quanto? R$ 13. R$ 13 foi o meu lucro. Então, o que eu lucrei com a venda do bolo. Claro que eu estou especulando, eu estou chutando, estou várias coisas, né? Então, a contabilidade, a ideia, ela também fazer esses controles dentro da empresa, para poder a empresa ter o controle daquilo que ela compra e daquilo que ela vende. E quando a gente fala assim, eita, nós pagamos imposto. Por exemplo, eu pago imposto quando eu compro o bolo, quando eu compro o confeito, o refrigerante, a pipoca, o feijão, o arroz, o macarrão. Aí você coloca, como assim eu vou pagar imposto? Toda empresa ela é obrigada a cobrar o imposto. Então, eu vou lá e compro, vamos supor,
um pacote de biscoito lá no supermercado. Quando eu vou comprar, ele vai me emitir uma nota, ou uma nota fiscal ou cupom fiscal. Quando ele emite, já é embutido 5% da nota. Então, ele quer dizer o seguinte, que ele vai cobrar 5% de imposto, que ele vai ter que pagar ao governo. Então, tudo aquilo que a empresa vende, ele paga 5% de nota fiscal. Fora que dentro da empresa, nós temos outros impostos que a gente paga para o governo. E o governo ele se divide em governo federal, governo estadual e governo municipal. Cada esfera do governo dessa se paga tributação, se paga imposto. E dentro deles vou falar só alguns impostos. O ISS, que é imposto sobre serviço, o ICMS, que é imposto de circulação de mercadorias e serviço, o IPI, imposto de produto industrializado. Temos vários impostos que são colocados. E tudo isso, quem faz o controle é a contabilidade, que controla esses impostos e informa para o governo quanto a empresa recebeu, quanto ela pagou, para poder assim ser criado a tributação e com essa tributação se é pago os devidos impostos, entendeu? Só para a gente entender um pouquinho dessa importância da contabilidade, que ela que vai informar para o governo quanto é que as empresas receberam, quanto as empresas pagaram e quanto vai ser o imposto que ela vai pagar para o governo, de acordo com o que a contabilidade informou. Então, vamos entender um pouquinho desse conceito. A contabilidade é um método de capturar e registrar os fatos que modificam a situação financeira e patrimonial de uma empresa. Para tanto, para isso, ela vai fazer alguns registros, que é registrar, como fosse um caderno, assim podemos dizer, registrar os bens, os direitos e as obrigações. Quando a gente fala bens, direitos e obrigação, quando ela fala bens, direitos e obrigações, ela quer dizer que isso aí é o patrimônio da empresa. Esse patrimônio da empresa, ele explica, ele explica que nós temos bens, que é tudo aquilo que a gente pode botar valor monetário, direito. Então, se eu paguei, no caso não é direito de advogado, que é direito, por exemplo, se eu trabalhei, eu tenho direito de receber. Se eu vendi alguma coisa, eu tenho direito de receber. E as obrigações? Se eu comprei, eu tenho a obrigação de pagar. Então, o nosso patrimônio se divide na conta do ativo e do passivo, onde ativo é bens e direitos e o passivo são as obrigações. Então, essa estrutura ela é organizada em forma de relatórios, de dados, E, como eu falei para vocês, esses bens é tudo aquilo que pode ser avaliado economicamente e que satisfaz as necessidades da empresa. As empresas, elas têm a posse que está em seu poder e o seu domínio, podendo ser algo tangível ou intangível. Quando a gente fala algo tangível, a gente quer dizer que é algo que pode ser pego. Aí o Edger, então agora. Quando a gente fala algo tangível, a gente está falando que é algo que pode ser pego. Por exemplo, eu pego no celular, eu pego, sei lá, no arroz, feijão, na televisão, no carro, mas eu não pego
no conhecimento. Eu não pego no serviço. Por exemplo, eu fui num médico e o médico me atendeu. Eu não tenho como pegar no serviço do médico, porque é algo que não é tangível. A gente teve o atendimento. Como, por exemplo, a ministração dessa aula é algo intangível. Eu não pego na aula, eu pego no computador, eu pego no celular. Então eu tenho algo tangível e intangível. E isso é colocado como um bem, como um patrimônio da empresa também. Tangível, como falei, tem existência física, existe como coisa e objeto. O intangível possui valor subjetivo, avaliação econômica, mas não existe fisicamente, ok? Direitos. Quando a empresa possui um bem que não está em seu poder. É um bem que ele tem direito adquirido através da venda a prazo. Um empréstimo concedido, um depósito bancário, uma aplicação financeira, tudo isso também é direito, como eu falei antes. As obrigações é um bem que não pertence à empresa, mas está temporariamente em seu poder. Por exemplo, o registro do 10º salário dos funcionários. Esse valor ainda está na conta da empresa, porém não pertence a ela, porque ele vai pagar lá em novembro, em dezembro, ele vai estar pagando esse valor. Então, é um valor que a empresa tem na conta dela, mas vai passar para os devidos donos do dinheiro, que são seus funcionários. Então, por exemplo, ela comprou com fornecedor e não pagou ainda, está a pagar, então ela vai pagar, está no bem dela, mas ela vai pagar ao seu fornecedor. O que são os fatos contábeis? É todo o acontecimento envolvendo bens, direitos e obrigações da empresa e registrado na contabilidade, seja uma venda, seja uma compra, um pagamento de salário ou até os impostos que eu falei para vocês. Esse aqui é um exemplo de um fluxo de caixa. O que seria um fluxo de caixa? É um controle financeiro. Eita, professor, isso aqui é muito complicado, tem muito número, pelo amor de Deus. Mas é simples, vocês devem fazer. Claro que a gente não faz nessa complexidade toda, né? Mas, por exemplo, o que a gente faz? Ah, eu quero saber quanto comprei de arroz. Você bota arroz, valor tal. Feijão, arroz tal. Macarrão, arroz tal. Você está fazendo o controle do caixa. Você está controlando aquilo que você pagou. Por exemplo, não sei se vocês fazem isso. Olha, eu recebi R$ 1.000, então é meu salário, R$ 1.000. Dos 1.000 eu tenho, saiu, paguei a água, R$ 100. Então, R$ 100 menos 1.000, fiquei com 900. Então, eu vou controlando o que eu paguei e o que eu recebi. Olha só o que ele me diz aqui. Ó. Aqui é um modelo, tem vários modelos, ok? Então, ó, recebi dívidas, 200 mil. Ele tinha já no poder dele, na mão dele, 150 mil. Então, 200 mil com 150 mil. Ele vendeu 150 mil em produto. Ele tinha 100 mil em outras vendas. Ele tem o quê? 200, 150, mais 100, 450 mil. Aí aqui ele fala, eu tenho fornecedores. Sim, aí, quando ele está assim, entre parênteses, ele quer dizer que é negativo. Saiu da empresa. Então, era 450, menos 50 mil, menos 1.000, menos 1.500, menos 10, menos 100. Olha só, se eu somar todos os negativos, ele tem 62.500 negativo. 450 menos 62.000 negativo vai dar esse valor aqui. Ok? Só que desse valor ele diz que tem um saldo operacional, que é 287. Por isso que ficou nesse total. Eu só quis colocar aqui essa tabelinha só para vocês visualizarem um pouquinho o que significa, né, esse
registro contábil. Ali é só o modelo, tem vários, tem sistema de computador que tem esse controle, o pessoal faz com planilha eletrônica, são várias coisas que é feita, né? Tudo para poder ter um melhor entendimento. Claro que quando a gente fala na contabilidade, ele tem várias forma de falar, ele tem maneiras de falar, tem várias situações, né? E essas situações que a gente vai acabar se acostumando um pouquinho, né? Com esse processo, para poder, como eu posso dizer, entender mesmo, né? O linguajar que essas pessoas vão utilizando na contabilidade. Então, é muito importante a gente também entender. Por exemplo, na contabilidade, a gente faz os registros dos fatos contábeis, da data em que foi gerado, independente da data de pagamento. Então, tudo aquilo que eu faço, que eu pago, que eu recebo, eu tenho que ter o controle para poder, sim, porque é empresa, né? Empresa, eu não posso pagar sem ter uma comprovação, sem ter uma nota fiscal, sem ter um recibo, porque está saindo dinheiro da empresa. Entrou dentro da empresa, tem que registrar. Saiu dinheiro da empresa, tem que registrar. Por isso que é o controle contábil. Okay? Dentro dele, temos a tesouraria. O que é isso? É um departamento, é um setor que se preocupa apenas com o dinheiro que entra e sai do caixa da empresa. Trabalha emitindo o fluxo de caixa e o regime de caixa. Contabilidade registra todas as movimentações financeiras e patrimoniais, independente da entrada e saída do dinheiro. Trabalha com emissão de relatórios que demonstram resultados obtidos em situação do patrimônio da empresa. E segue o regime de competência. Quando a gente fala de regime de competência, ele está falando que é a competência que foi feito o registro. Por exemplo, eu estou no mês de julho, é a competência de julho. Eu estou na competência de agosto, de setembro, de outubro. Então, todas as competências têm que ser registradas. Quer dizer, todos os meses tem que ter registro. Então, esses registros vão ser colocados de acordo com o período, por mês, que é controlado, para que no final do ano a gente saiba quanto que ele faturou mês a mês do ano e é registrado para poder pagar as suas devidas tributações, né? Então, é muito, muito importante esse regime de contabilidade controlar as competências. Para fazer esse controle, também temos algo que é chamado esses livros contábeis, né? Que na antiguidade, antes, né, tinha vários fatos, né, que eram registrados, esses livros, que eram compreendidos, né, que eram feitos de forma manual. E só depois de alguns relatórios, né, contábeis que eles começaram a ser elaborados. Por esse motivo, os contadores também ficaram conhecidos como guarda-livros, né? Por quê? Porque ele guardava os livros que registrava tudo aquilo que a empresa comprava e vendia. Os livros contábeis, atualmente, são livros, né, feitos pelos contadores, que são arquivados de forma eletrônica. Então, hoje tem muito livro contábil que é feito de forma eletrônica. E pertencentes a programas criados para executar justamente esses livros e informações para a contabilidade. Esses arquivos também, né, perderam características originais e mantiveram a mesma nomenclatura utilizados anteriormente, né, como, por exemplo, livros contábeis. Os livros contábeis também são lançados na contabilidade e deve também ter uma conta de origem e uma conta de destino. A história, a descrição do fato. Então, por exemplo, ela entrou
você recebeu R$ 1.000, então eu vou registrar R$ 1.000, só que recebeu de onde? Ah, eu recebi. Não, tem que dizer de onde veio. Não, eu recebi do meu trabalho. Que trabalho? Que dado? Que informação? Eu não posso registrar na contabilidade qualquer coisa. Eu tenho que ter um padrão. Eu tenho que dizer o motivo, aonde veio, para onde veio e quem foi a pessoa. Os livros contábeis, eles são divididos em alguns livros. Por exemplo, o livro Razão, o livro Diário. Por exemplo, o livro Diário e o livro Razão, eles são livros específicos também da contabilidade, que vai registrar tudo aquilo que diariamente aconteceu dentro da parte financeira e também como foi que aconteceu. Como assim? Então, aquilo que foi pago, o que foi recebido e as contas que foram movimentadas. Então, pagou água, luz, telefone. Então, eu paguei a conta de água. Quando a gente fala conta de água, não é a conta contábil. A conta, quando a gente fala, é, por exemplo, no balanço patrimonial, que a gente vê na contabilidade, que são as parcelas dobradas, né, que se fala muito, a gente vê aí que ele direciona algumas situações. Por exemplo, ele fala que o nosso patrimônio é bens, direitos e obrigações. Lembrem disso: bens, direitos e obrigações. Onde, dentro do balanço, nós dividimos em ativo e passivo, e dentro desse ativo e passivo tem várias contas. Nós temos aí a parte do ativo circulante, realizava a longo prazo, permanente, que eu nem vou reter muito isso com vocês, para não confundir, entendeu? Mas o livro Razão, ele controla todas essas contas. É só para também título de informação. Os relatórios que são apresentados em situação de empresa são denominados de demonstrativos contábeis. Eles representam a realidade financeira e patrimonial de uma empresa e são orientados, né, por vários instrumentos, que a gente fala, entre os quais o importante é a lei das organizações, é a lei que estabelece o que tem que ser feito, como tem que ser feito, como é que tem que ser registrado essas informações, para poder não ter risco de ter lançamentos equivocados que possam prejudicar também a parte tributária, a parte financeira, a vida financeira da empresa. Porque muitas empresas acabam não informando tudo aquilo que recebe e tudo aquilo que paga. E isso não pode acontecer, isso é errado, né? Os livros contábeis, como exemplo, temos o balanço patrimonial, o demonstrativo de resultado, as demonstrações e mutações do patrimônio, demonstrações de lucro e prejuízo acumulado, demonstrações de fluxo de caixa, demonstração do valor adicionado e notas explicativas também. Que eu acabo tendo o pessoal falando comigo, aí eu fico respondendo aqui, ó. Tem uma aluna nossa, tá meio adoentada, ela não pode assistir. Aí o que é que eu faço? Eu depois eu pego, boto lá na plataforma, né, essa aula para vocês e também disponibilizo também o acesso, né, para vocês estarem sempre vendo. Lá na plataforma eu coloquei uma atividade bem simples, né?
para vocês, que tem lá o nome glossário. E vocês podem pegar, por exemplo, professor, eu vi esse nome aqui, ó, balanço patrimonial. Aí você pega esse balanço patrimonial, pesquisa lá, aí vai lá nesse glossário, bota lá balanço patrimonial e a definição dele, e você envia. Aí você fez já uma atividade, entendeu? Que é você tentar ver os nomes daqui desse módulo e ver o que significa esses nomes, definir. Isso é bom que a gente vai aprendendo essas nomenclaturas diferentes, né? Mas como eu falei, eu preciso que vocês estejam lá sempre olhando, sempre entrando, que ajuda a gente nesse processo também. Então, ó, balanço patrimonial, eu coloquei até aqui, ó, é um relatório que demonstra todos os recursos que estão sendo movimentados pela empresa. Isso mesmo, onde é dividido, ó, que eu falei lá em ativo, que é bens e direitos, e o passivo, as obrigações. Dentro do ativo, ó, eu tenho os imóveis, as instalações, os equipamentos, as duplicatas, o dinheiro, né, que a empresa tem, seja ele por produtos, né, ou seja ele em banco. Né? Já o passivo é os fornecedores que ele vai pagar fornecedor, ele vai pagar empréstimo, obrigações fiscais, financeiras, estão tudo lá na parte do passivo. Nós mesmo, eu, vocês, nós temos um patrimônio. Por exemplo, meu celular é um patrimônio, minha calça é um patrimônio, minha camisa é um patrimônio. Tudo isso que possa botar valor financeiro é um patrimônio, não é isso? E aí também nós temos obrigações, temos as nossas contas para pagar. Então nós temos bens e direitos e também temos obrigação. O nosso patrimônio ele existe tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, que é justamente as empresas. As empresas são pessoas jurídicas. Nós somos pessoas físicas. Nós temos CPF, temos o nosso RG. A empresa ela tem CNPJ. A empresa ela tem uma razão de ser. Ela tem uma missão, tem uma visão, ela tem um objetivo. Outra coisa interessante do patrimônio é que a gente fala da equação patrimonial, que ela é fundamental para a existência do patrimônio. Ela é representada por um T, na qual é possível observar a movimentação financeira da empresa de forma resumida e prática, conforme vemos na tabela. Cadê que eu nem botei aqui a tabela? Vou voltar. Nessa tabelinha aqui, ó, eu vou dar aqui de exemplo, ó, e a gente vê aqui, ó, ativo, ó, tá vendo aqui essa parte em branco como fosse um Tzinho. Então, eu tenho aqui o ativo e o passivo. Deixa eu voltar aqui. Então, todo lançamento, vamos lá, todo lançamento deve estar apoiado em um documento hábeis, idôneos, que é isso, documentos corretos, sem alteração, sem erro, adequados ao tipo de operação que a empresa está fazendo. Operação, por exemplo, ela vai comprar alguma coisa, ela vai vender alguma coisa, ela vai trabalhar vendendo um produto, um serviço. Então, a gente, como é que eu posso dizer? Faz realmente os lançamentos e tem que ter cuidado para fazer as coisas de forma correta, de forma certa, né? De forma que não dê problema. Formas que realmente, como posso dizer, tenha informações precisas, porque a gente vai lançar aí esses impostos que a empresa paga, a gente vai lançar essas informações. E se eu lanço informação errada, a empresa pode justamente se prejudicar. Ela vai fazer um imposto, se for imposto a mais, a empresa perde esse dinheiro, né? Depois ela tem que tentar buscar resgatar, mas é um meio complicado e confuso. Já se eu lançar um imposto errado e pagar menos, ele pode dizer que a empresa está sonegando o imposto. Ele está passando informação errada. E a sonegação é crime. O dono da empresa pode ser preso, o rapaz da contabilidade pode ser preso.
São vários problemas que podem acontecer. Então, exemplo, a compra de um veículo à vista no dia 14/4/2002, conforme nota fiscal número 51, e o valor de R$700 mil, emitido por Marcela. Esse valor, ele tem que ser registrado conforme orientação. Eu tenho que botar o número da nota fiscal, o valor do bem, quem comprou, quando comprou, para registrar dentro da contabilidade, ok? Outra coisa também importante na contabilidade é a conta crédito e a conta débito. Eu até botei cartão de crédito e débito só para poder fazer uma visualização sobre isso. Mas aqui na contabilidade é um pouquinho diferente. O termo débito e crédito para contabilidade tem significado diferente usado no dia a dia. E precisa dessa diferenciação ser compreendida para que não haja lançamentos errados. Na contabilidade, o débito é que eu vou debitar da conta da empresa e creditar na minha. Já o fator crédito, eu vou creditar na minha conta para jogar na outra empresa. Vou dar aqui um exemplo. Então, vamos supor que, contabilmente falando, eu tenho um débito a cobrar. Então, eu vou dizer, Maria, você tem um débito aqui na empresa, venha pagar. Então, é dinheiro que vai entrar para a empresa. Aí eu vou dizer, Maria, você tem um crédito aqui na empresa. Então, ela vai dizer, então me dê o dinheiro. Aí eu vou lhe pagar. Então, contabilmente falando, débito, né? Você tem um débito. Então, a outra pessoa vai me dar dinheiro. Crédito, eu que vou pagar. Débito é a receber e crédito a pagar, contabilmente falando, ok? Temos aqui algumas fórmulas, né, que são feitas no lançamento da contabilidade. Professor, que fórmulas são essas? Temos algumas fórmulas simples. Por exemplo, apenas uma conta é debitada de uma única conta é creditada. Fórmula composta, apenas uma conta debitada e mais de uma conta creditada. O que acontece? Lá na contabilidade, por exemplo, eu tenho R$100. Aí eu vou pegar R$100 e vou pagar na empresa. Entrou R$100 no caixa da empresa e saiu R$100 de mercadoria. É uma conta simples. Quando ele fala que é uma conta composta, apenas uma conta é debitada e mais de uma conta é creditada. Eu vou dizer, fulano, olha só, eu vou pagar R$500 para você me dar de mercadoria. Aí ele vai lá tirar de um fornecedor e de outro fornecedor. Entrou 500 e saiu de dois fornecedores de duas contas distintas, saiu esse dinheiro. Vamos supor, R$200 ele comprou de carne, R$100 ele comprou de cereais. Então, saiu de dois fornecedores diferentes. Então, por isso que ele fala que é composta, que é mais de uma conta. A outra é fórmula composta, é mais de uma conta debitada e mais de uma conta creditada também. Então, vou pagar no cartão de crédito e vou pagar no Pix. Então, ele tem duas formas de entrada de recurso. A mesma coisa, ele vai pegar lá dois produtos diferenciados. Então, quando ele fala que é creditado e debitado, composto é quando é mais de um lançamento, ok? Então, meninas, nós podemos ver aqui, nada tão complexo, o que é a contabilidade, o que é bens e direitos e obrigações, o que é, de fato, a parte contábil, os livros contábeis, o balanço patrimonial, passivo, ativo, equação patrimonial, lançamento, débito e crédito. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho agora, aqui no site, né? Aqui no site da gente, para poder vocês entenderem o que foi que eu coloquei lá na plataforma.
Está aqui o local onde vocês acessam, vocês lembrar. Vou entrar lá na plataforma. Só vou pegar aqui um modelo, ok? Só para vocês entenderem, ó. Aí vamos entrar, você vê que tudo isso aqui a gente já viu até agora. Então estamos aqui, ó, em noções de temas relacionados à contabilidade. Aí eu tenho aqui, ó, origem da contabilidade, que foi aqui um conteúdo que eu botei para vocês, um vídeo, vou passar ele para vocês. E temos o balanço patrimonial, que é outro vídeo também que eu mostrei, que vou passar para vocês. Vocês podem ver para ajudar no entendimento de vocês também. E temos aqui, ó, noções, que é a apostila da gente, e a aula, que é o material dessa aula que a gente está vendo agora. Aqui embaixo eu tenho a atividade, que ele pede para a gente fazer, vocês vão tentar fazer. E aqui o glossário que eu botei também, ó, e a dúvidas também. Glossário, eu vou clicar no glossário. Aí ele pede, ó, inserir um item, um novo item. Vou clicar em novo item. Aí eu vou botar aqui, que item eu vou botar? Ah, então vamos supor, eu vou lá agora no Google. Vou no Google. Eu vou botar aqui o que é contabilidade. Aí ele vai me dizer contabilidade. Tá vendo a definição? Eu vou pegar contabilidade, ó, vou copiar. Vou botar aqui contabilidade. Tá vendo? Ó? Contabilidade. Que é o conceito, né? Contabilidade. A definição, vou pegar aqui a definição, ó. Ciência, teoria. Vou colocar aqui. Só que lembre, meninas, que eu não posso dizer que essa definição é minha. Deixa eu pegar essa definição. Eu peguei, ó, dessa. Cadê? Daqui, né? Deixa eu ver. Desse site aqui, da Google, né? Vou copiar e a gente bota assim, ó, fonte. Eu botei a fonte só para vocês verem aí como é que foi feito. Deixa eu só botar aqui link da fonte e um link dessa fonte. Passo para baixo. Se quiser botar uma imagem, alguma coisa também fica, você pode botar. E vou salvar a mudança. Ó. Quando eu salvar a mudança, já aparece aqui, ó, contabilidade e o conceito. Tá vendo? Ó? Eu já fiz essa primeira atividade. Ah, eu posso fazer pelo menos duas, né? Ó, vamos colocar as palavras que vemos nesse módulo, com suas definições. Não pode repetir as palavras. Então, se eu botei contabilidade, você não pode botar contabilidade. Você tem que botar outra palavra também. Ok? Terminou isso, ó. Deixa eu voltar aqui. Estamos aqui no nosso módulo. Que nós vimos. Como eu falei também, ó. Aqui também tem explicando um pouquinho melhor cada assunto. Ó. Vou clicar aqui em contabilidade para a gente ver o vídeo. Ele já vai abrir aqui o vídeo. Ó. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Acomodem-se e preparem-se para conhecer a história do pensamento contábil através dos tempos. Apertem seus cintos, pois vamos fazer uma viagem. Uma viagem pela fabulosa história da contabilidade. O homem primitivo já praticava uma contabilidade rudimentar ao montar seus instrumentos de caça e pesca e seus rebanhos. Mas foi na Mesopotâmia, região situada entre os rios Tigre e Eufrates, no atual Iraque, que foram encontrados os primeiros registros patrimoniais. O homem começava a registrar o seu patrimônio. Era a origem do diário. O
Surgem novas civilizações. Em torno do Baixo Nilo, nas planícies de inundação, a agricultura floresceu e com ela um povo que deixou seu legado até os dias de hoje. Os egípcios. O papiro, colhido às margens do grande rio, onde os escribas registravam os movimentos, eram os primeiros livros contábeis. Dos portos de Tiro e Sidom, os fenícios navegavam pelo Mediterrâneo, expandindo sua rede de comércio. Foram eles os primeiros a desenvolver as trocas em bases monetárias e simplificaram os registros por símbolos. Da Península Itálica. Ó, meninas, dá para vocês verem, né, que nós temos aqui algo muito bom, né, que são esses vídeos. Eu vou voltar aqui, que dá para vocês assistirem com mais calma, não tem agonia, vocês assistam com calma e vai respondendo com calma, não tem aperreio. E também, se vocês não fizeram atividades para trás, vocês podem fazer também. Se não conseguirem ter algum problema, vocês falam para mim que a gente tenta fechar. Mas eu preciso que vocês, até antes do dia 30, né, vocês já assim, acessem, né, as plataformas para me ajudar. O próximo conteúdo da semana que vem, a gente vai falar sobre matemática financeira. Juros simples, composto, percentual, desconto. A gente vai entender um pouquinho mais. E depois eu vou até dar uma dicasinha boa para vocês fazerem outras coisas também. Temos também, vamos também ter relacionamento e planejamento de operações de marketing. E depois, no último momento, é o projeto integrador, onde a gente vai fazer um trabalhozinho final do curso, né? Então, temos aí já terminando, tá? Estamos aí já bem adiantados já. Quero dar parabéns a vocês. Agora, o que a gente precisa é que vocês entrem, participem, né? Como eu falei, quando eu vou aqui em participantes, a gente tem um controle de quem está entrando, quem não está entrando, tá vendo? Que nunca entrou. Aí a gente precisa que vocês acessem para a gente poder ter esse registro e não prejudicarem vocês. Porque a gente está aqui sempre para ajudar no desenvolvimento. Mas a gente precisa que vocês estejam sempre interagindo, né? Como eu falei anteriormente. Aí vocês entrando, a gente está interagindo, participando, só vem nos ajudar cada vez mais, né? Como eu falei aqui, estamos no módulo 5 e a gente falou um pouquinho hoje sobre a contabilidade. E aí a gente vai buscando mais esses conhecimentos, né? Para a gente ir se ajudando cada vez mais, ok? Meninas, eu sei que vocês vão estar com dúvidas, né? E eu estou aqui para tentar ajudar cada vez mais nas dúvidas que vocês tiverem. De vez em quando vocês me passam algumas coisas que eu acabo não tendo como responder na hora, né? Porque eu estou também fazendo outras coisas, mas ele está aqui para se ajudar mesmo nesse processo, ok? Qualquer dúvida, vocês podem falar também, viu? Esse módulo 5 só tem 3 atividades, é? Ou só tem essa atividade, só são 3 questões? Tem essa atividade. Eu fiquei assim com um pouquinho de receio de botar mais coisas para não vocês ficarem receosas, né? Mas aí depois eu vou fazer algumas perguntas, algumas coisas para a gente fazer. Mas, ó, eu tenho atividade 5, eu vou até abrir aqui, né, para ver. Sim. Deixa eu abrir aqui para dar o retorno a vocês. Ela faz Ô, professor, eu Oi. queria que o senhor disponibilizasse aquela função da gente enviar a atividade em PDF, porque dessa vez eu não estou conseguindo fazer isso, não. Eu vou dar uma olhadinha agora. Olha Da só. outra vez eu consegui, dessa vez está dizendo que só dia 31 de dezembro. Eu vou dar uma olhadinha aqui qual foi e eu já dou um retorno aqui agora. Olha só, a atividade é o seguinte, ela tem 10 questões, essa atividade dessa semana. Aí ele fala assim, descreva o que significa bens, direitos e obrigações, qual a diferença de bens tangível e intangível, o que é um fato contábil. Aí dá para vocês ir pesquisando e respondendo, não tem
mistério, né? É só pesquisar e colocando, que aí tá bem simples. O que é capital de giro? Então, é um capital que a gente usa para comprar produtos enquanto o dinheiro não entra. Vou dar aqui um exemplo do capital de giro. Eu vou comprar, por exemplo, bolo para vender e comprei R$ 10 de ingrediente. Só que eu estou sem dinheiro. E aí meus vizinhos chegaram e disseram, Charles, depois eu lhe pago. Aí todo mundo, eu vendi um bolo para todo mundo, mas ninguém me pagou. Eu não tenho mais dinheiro. Aí eu tenho que ter um capital para vender enquanto esse dinheiro não volta, para esse dinheiro girar dentro da empresa. Aí eu preciso desse capital, que ele gire dentro da empresa, né? Que a gente chama justamente disso. Espera aí rapidinho. Então, assim, como eu falei, esse giro, né, de capital é que vai fazer com que a gente consiga, né, comprar produtos enquanto o dinheiro não volta. Por exemplo, a gente vai vender as coisas no cartão de crédito, então não vai receber agora. Eu tenho que ter dinheiro para poder comprar esses produtos, enquanto não chega, né? Não chega esse dinheiro. Então, se o fulano vai me pagar daqui a 15 dias, só daqui a 15 dias eu vou ter dinheiro. Mas eu tenho que comprar os meus produtos. E aí eu preciso justamente desses valores. Deixa eu compartilhar aqui tela para vocês verem dessa atividadezinha aqui, ó. Que é essa aqui, ó. Aí temos aqui o que são ordens de registros nas contas do passivo. Passivo, como eu falei, é as obrigações. São as obrigações que a empresa tem. O que são a conta do ativo? São os bens e direitos da empresa. O que é um capital de giro? Falei agora. Faça o lançamento contábil dos fatos abaixo e diga a fórmula usada. A compra de imóveis de escritório no valor de R$ 1.000, sendo R$ 400 à vista, R$ 600 a prazo, conforme. Aí ele quer dizer que é uma fórmula simples. Ela entrou e saiu, né? Aí ele fala pagamento de fornecedor, R$ 200, conforme o recibo. Aí recibo de duplicata de dinheiro. Aí ele pede para a gente organizar o que entrou e saiu, fazer o registro. Então, por exemplo, compra de móvel de escritório, R$ 1.000, então é uma série de dinheiro, sendo 400 à vista e 600 a prazo. Então, saiu R$ 400 do caixa da empresa e 600 a pagar mais na frente, de parcelado. Pagamento fornecedor no valor de R$ 200. Aí o que acontece? Saiu R$ 200 agora. Entendeu? Eu botei a mão no bolso e paguei. Então, essa ideia aqui é para vocês relatarem o que entrou e o que saiu. Por exemplo, eu vou comprar uma televisão. A televisão, eu paguei R$ 200 em dinheiro e parcelei R$ 800 no cartão. Aí parcelou como? Parcelei em 10 parcelas. Então ficou R$ 800 parcelado em 10 parcelas, vai ficar R$ 80 por mês. Então eu sei que todo mês eu tenho a obrigação de pagar R$ 80 por R$ 100 por mês, né? Durante 10, não, R$ 80 por mês durante 10 meses, né? Para poder eu guardar esse dinheiro. Então, eu tenho um controle que eu tive que tirar do meu dinheiro agora, R$ 200, e que eu todo mês vou ter a obrigação de pagar aquele valor pela compra do produto que eu comprei, da minha televisão. Então, a ideia é a gente perceber
que a gente tem que fazer os controles, o registro do que entra e o que sai da empresa. Vamos aqui mais. Descreva o que significa bens, direitos e obrigações. Bens, tudo aquilo que eu posso botar valor monetário. Direito, é o direito que nós temos pela venda de um produto ou pelo serviço executado. Obrigação é o que nós temos a terceiro, né? Ou a compra, né, de terceiro, de outra pessoa, de algo que a gente adquiriu. Então, se eu comprei uma televisão, eu tenho a obrigação de pagar. Qual a diferença entre tangível e intangível? Tangível é algo palpável, que eu pego. Intangível é algo que eu não pego, né, que eu não tenho como mensurar. Pesquise 2 exemplos de cada um e mencione. Tangível, uma televisão é tangível, uma geladeira é tangível. Intangível, um serviço médico é intangível. Uma administração de aula é intangível. O conhecimento é intangível. O que é um fato contábil? São os registros de movimentação, de competência da empresa, aquilo que a empresa paga, aquilo que a empresa recebe dentro das competências, dentro do mês, é um fato contábil. Qual a diferença entre regime de caixa e regime de competência? O de competência é dentro dos meses, né? Que a gente tem aquelas competências. E o caixa é feito diariamente. Aí o livro, e tem o livro Razão, o livro Diário, pronto. Aí dá para vocês irem pesquisando e respondendo, entendeu? Não é aquela complexidade que tem de fazer. Aí vocês mandam para mim. O outro que eu passei para vocês foi a questão do glossário, como eu falei para vocês. Você pega esses nomes, essas nomenclaturas e vai pesquisando. Agora, olhe se já tem esse nome aqui. Ó. Por exemplo, já tem contabilidade. Então, não vou botar contabilidade, eu vou botar outro termo. Entendeu? Mas aí eu vou lá pesquisar. Ó. Por exemplo, livro contábil. Eu tenho aqui, ó, o que é livro contábil, o que é livro razão, livro, sei lá, razão. Ele botou lá, ó, ele vai dizer o que é, eu vou pesquisar. Aí vocês vão pesquisando e vão preenchendo, né, a atividade, tá bem tranquilo. E as dúvidas vocês botam aqui no fórum para mim, a gente vai tirando as dúvidas conforme vocês forem apresentando, né? Então, meninas, a ideia inicialmente é essa, né? Como eu falei para vocês, para a gente poder se ajustando, né? Então, assim, eu sei que talvez as nomenclaturas não são fáceis, a gente não está tão acostumada, né? Tão acostumado a ouvir alguns termos, mas isso é normal. Para o auxiliar administrativo, se faz necessário a gente entender um pouquinho de contabilidade, porque é justamente a contabilidade que controla tudo aquilo que a gente recebe, tudo aquilo que a gente paga dentro da empresa. Por exemplo, como eu falei, não sei se eu falei já para vocês, a empresa ela tem obrigação de pagar nosso salário. Não é favor que ela faz, não é favor que ela está me fazendo em pagar o meu salário. Por quê? Se eu chego e ofereço um serviço, se eu faço um serviço, por exemplo, eu trabalho na empresa, é isso? Então, ela tem a obrigação de pagar o meu salário, porque eu estou trabalhando. Ah, eu estou trabalhando na empresa e a empresa está me exigindo fazer isso e aquilo outro. Obrigação minha, porque se ela está me pagando, eu também tenho a obrigação de fazer o que foi pedido. Então, a empresa tem a obrigação de me pagar e a obrigação de fazer. Se eu não concordar com o que foi solicitado, eu peço para sair também, né? Tem que ter esse devido senso em relação a isso, ok? Aí vamos lá, meninas. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa, algum questionamento nesse primeiro momento?
Eu tenho não. Ó, eu vou fechar aqui a gravação só para agilizar e